Olá, graça e paz. Você que nos acompanha pela internet, é um prazer poder compartilhar com você da palavra de Deus. E hoje nós vamos compartilhar o texto de Tito, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 8 até o verso 11. Estamos aí numa série de mensagens em cima do livro de Tito. Se você perdeu alguma, pode recorrer ao canal aí, que todas as mensagens estão lá. Tito, capítulo 3, de 8 a 11. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeiro e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos abrindo a Tua palavra, de meditarmos nela. Muito obrigado por essa oportunidade dessa tecnologia, onde o Teu Evangelho tem alcançado muitas pessoas. Abençoe o estudo deste capítulo, desse texto, e que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nos versos de 8 a 11, nós estamos vendo aqui mais uma exortação de Paulo a Tito, ao jovem Tito. A palavra de Paulo, ele inicia no verso 8, dizendo que esta palavra ela é fiel, ela é confiável. Essa expressão, ela designa uma verdade, pode confiar nela. E Tito deve proclamar essas verdades às pessoas que são os seus leitores. E também a gente vê que esse versículo aqui, ela é a chave, né? Esses versículos é a chave para todo o capítulo, para o entendimento de todo o capítulo. E o povo de Deus deve mostrar que é povo de Deus através da sua conduta. É isso que nós observamos aqui nesse pequeno texto. E a gente lembra de uma frase de Jesus, quando ele diz que pelos seus frutos os conhecereis. Assim deve ser a vida do cristão. Ele deve demonstrar constantemente uma boa conduta, um bom testemunho. Nós vemos nessa passagem que o ponto principal desse texto é a ação do cristão diante das outras pessoas. A gente percebe isso aí no verso 8. Solícitos na prática de boas obras. Ou seja, uma pessoa que deve praticar boas obras constantemente. Não que essas obras vão fazer com que ele seja salvo, não é nada disso. A salvação é através de Jesus Cristo, mas o cristão precisa demonstrar constantemente amor às pessoas através de boas obras. Nós podemos perceber que a frase dessa questão de boas obras pode significar qualquer coisa. Pode ser uma ordem para todos os cristãos, um mandato para os cristãos, para que ele não se envolva com coisas ruins e se envolvam com coisas boas, respeitáveis, úteis, né? E naquela época havia algumas profissões que para a igreja primitiva eram incomuns e envolvia coisas
coisas que não estavam de acordo com a lei, com os mandamentos de Deus. Então, essa que é a ideia, que não se envolva com coisas erradas. Mesmo que sejam coisas pequenas, não se envolva com coisas erradas. E isso está refletido aí no verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiantemente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. E aí nós entramos no verso 9. A segunda parte dessa passagem, né, que é a partir do verso 9, adverte contra algumas discussões inúteis. Os filósofos gregos, eles passavam grande parte do seu tempo discutindo problemas sutis. Os rabinos judeus passavam o tempo construindo genealogias imaginárias e exemplares de personagens do Antigo Testamento. Os escribas passavam intermináveis horas discutindo o que se podia fazer e o que não se podia fazer no sábado, e quais coisas eram impuras e quais não. Então, é dessas discussões sem fundamento ou que não leva a nada, o homem ou as pessoas devem evitar. Tem uma frase que é o seguinte: tem-se dito que existe o perigo de que a pessoa se crer que é religiosa porque discute questões religiosas. Tem muita gente que acredita nisso. Só porque fica discutindo coisas religiosas, elas são religiosas ou são cristãs. Eu diria que quem discute coisas religiosas são religiosas, sim, mas muitas pessoas acham que por simplesmente discutir questões religiosas são cristãs. Então, evite essas discussões, né? Há grupos de discussões que discutem simplesmente pelo prazer de discutir, e é isso que Paulo está ensinando a Tito que devemos evitar. Há grupos, por exemplo, que discutem que, sem nunca acabar uma questão teológica, discute tanto aquela questão teológica e percebe que não tem fim e continua naquela discussão teológica. E Paulo, ele está seguro de que isso é uma boa palavra. É uma boa palavra. Nós temos muitas coisas nos dias atuais, muitas coisas para nos preocuparmos. E, infelizmente, por causa de um distanciamento da palavra de Deus, de um distanciamento da real doutrina, da pregação real do Evangelho, da graça de Cristo, as pessoas têm discutido outras questões que não têm fundamento ou que não são necessárias. E o conselho de Paulo é que evite discussões infundadas, fúteis, como diz o verso 8. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E aí no verso 10, evita o homem faccioso. E aí é bem interessante que Paulo usa umas expressões, depois de adverti-lo, primeira e segunda vez. Então, assim, o homem que gosta de divisão, que gosta de arrumar intriga, Paulo fala assim, vai lá e chama a atenção dele uma vez, chama a atenção dele 2 vezes. Se não ouvir, evita. Paulo, ele era bem direto. O cristão, ele deve ser cuidadoso com as suas opiniões e para que não haja separação da comunhão ou que ele mesmo não se afaste desta comunhão. E aí, Paulo continua no verso 11, pois sabeis que tal pessoa está pervertida. Infelizmente, muitas pessoas que gostam de discussões, elas simplesmente gostam por causa do prazer de discutir.
Às vezes a sua mente está pervertida, está contaminada pelos prazeres do mundo, como a gente já viu isso em outros textos do livro de Tito. Então a gente precisa compreender estas questões. Mas como evitar tudo isso? Quais são as considerações que nós podemos tirar deste texto? Leia a palavra de Deus, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, busque bons livros, busque bons comentários, para que você possa combater ou discutir de maneira boa e agradável com aquelas pessoas que verdadeiramente querem aprender da palavra de Deus. E, além disso, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, como a própria palavra de Deus nos diz. Que Deus nos abençoe e que essa breve reflexão nesse pequeno texto possa iluminar as nossas mentes. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos ilumine para que possamos aproveitar bem o nosso tempo, fazendo coisas boas, que agrade primeiramente ao Senhor e ao próximo. E esse pequeno texto nos ensina isso. Devemos evitar discussões infundadas, devemos focar na palavra de Deus, na palavra do Evangelho, que é Cristo, e esse crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém.